Percebo que há um crescimento muito grande de uma insatisfação do torcedor atleticano, na sua maioria, e de muitas cobranças. Isso aparece desde um assunto numa roda de discussão, a amigos que fazem contato, ligando ou pelo WhatsApp, a seguidores em redes sociais, lá no Instagram, principalmente no privado, muitos torcedores pedindo para a gente falar não só sobre o momento do clube, mas também sobre esse vídeo que viralizou aí do Filipão xingando o torcedor atleticano, etc e tal. E ontem também eu percebi que há um movimento de hashtag Fora Filipão, que ganhou muita força no Twitter. Não é Twitter mais, para mim é. No Twitter, e organizadas do Atlético se unindo também, fazendo coro contra a permanência do técnico atleticano. E eu vou dizer que, para mim, os questionamentos eles fazem total sentido. Total sentido. E eu não estou aqui aproveitando para surfar na onda da hashtag ou na onda das cobranças, porque se lá atrás eu elogiei o retorno até a penúltima rodada, quando foi contratado eu falei que tinha sido naquele momento, por se tratar de uma questão de vestiário, uma tacada de mestre e tal, me vejo muito à vontade para criticar o momento, a temporada, o aproveitamento, porque é disso que a gente está falando. Eu falei em vídeos anteriores aqui, e isso serve até para o que o Vitor disse na coletiva de apresentação como novo executivo de futebol do Atlético, que ninguém questiona, e o Filipão é muito legal, muito querido, tem um vasto currículo, ovacionado no mundo inteiro, respeitado. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando do trabalho que estamos vendo. Eu não vejo treino e por isso eu falo dos jogos. O torcedor não vê treino e por isso o torcedor se baseia nos jogos. Eu repito o que eu disse em vídeos anteriores. Acho um desperdício você entregar um elenco tão qualificado nas mãos de quem não é um grande estrategista. Isso me incomoda. Everton, mas você não sabia disso? Sabia. Sabia. É óbvio, todos nós sabíamos. Todos nós sabemos que os times do Felipão não são um primor de organização. Não são times que apresentam todas as suas qualidades, que ficam com a bola, que propõem jogos, etc. A gente sabe disso. Mas, independentemente de qualquer coisa, o que está sendo demonstrado é muito pouco diante da sequência de um trabalho. Porque se o Atlético estivesse voando na temporada, o que a própria direção de futebol, hoje, através do Vitor, ou alguém do Atlético perguntado por que o Atlético está voando com aproveitamento de perto de 90% da temporada, caso fosse, aí iriam dizer, sequência do trabalho, né? Nós somos contra ficar trocando de treinador, então demos sequência ao trabalho, reforçamos aí, por isso estamos sobrando na temporada. Aí, como não está, muito antes pelo contrário, e daqui a pouco nós vamos falar disso, com números, aí se apegam não, tem que dar mais um tempo, é assim mesmo, é o campeonato estadual, é porque é importante que o torcedor tenha paciência. Não, o torcedor tem que ter paciência quando, na pior das hipóteses, quando há uma grande oscilação. Jogou de mais duas, depois dá uma queda, o torcedor ainda tem uma paciência, porque se apega a jogos próximos aí onde o time sobrou em campo, etc. Mas não é o que vem acontecendo. E além de tudo isso, nós vamos falar desse aproveitamento do Atlético na temporada até aqui. Tem uma outra questão que eu, inclusive, levantei em vídeos anteriores aqui, que é de um envolvimento. É um envolvimento. Não basta ao Atlético olhar para o Filipão e contemplar o que o Filipão construiu ao longo da história. Não. Isso não basta. Não pode ser assim. Isso vale para o Filipão ou para qualquer outro treinador que chegar ao Atlético. Nenhum deles pode ser visto como alguém próximo do tamanho da própria instituição. Então eu não posso olhar para o Filipão e simplesmente contemplar tudo que ele conquistou até hoje e me apegar ao retorno até a penúltima rodada do ano passado e dizer, não, para nós isso basta e agora é esperar o encaixe. Não pode ser assim não, gente. Não pode ser assim, porque não é remontagem de elenco, é sequência de trabalhos, mesmo os profissionais lá estão, portanto, esse time precisa apresentar mais, e não é tão simplesmente ganhar os jogos. Copa do Brasil, você precisa ganhar jogos e se classificar. Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, você precisa ter uma, na pior das hipóteses, estabilidade. Estabilidade. Bons jogos, jogos bem jogados, times organizados, e isso é o que exatamente não estamos assistindo. Mas eu falo disso
e mais daqui a pouco, porque eu quero entrar numa questão de aproveitamento, de percentual de números. Antes de entrar na questão dos números, eu vou repetir, portanto, eu não estou surfando na onda da hashtag nem das cobranças. Tem uma coisa que me incomoda muito, porque por mais que o Filipão seja tudo isso, que inclusive o Vitor disse na coletiva, e que é inquestionável, o Filipão precisa se envolver mais, né? Qualquer treinador precisa se envolver mais com a história do clube, com a vida do clube, com a torcida. E o Filipão, lamentavelmente, ele está pela sua aposentadoria, isso saiu da boca dele, ele está pela sua aposentadoria, e me parece que o Filipão está meio que estafado com tudo isso. E estando estafado, quando um torcedor o questiona e xinga, ele devolve o xingamento de uma forma, para mim, que passou do ponto. Ah, mas ele não pode? Ele não deve. Ele não deve. Porque pela rodagem, por tudo que ele passou no futebol, ele precisa entender que todo mundo que lembrar e jogar na cara dele o 7-1 tem razão. Todo mundo que jogar na cara dele todos os fracassos que ele... Porque muita gente joga na cara dele, ou muita gente o conforta quando fala das conquistas, da figura que ele é e o quanto ele é representativo. Mas quando alguém cobra e joga os fracassos, ele precisa absorver. É do jogo. O torcedor é passional, ele precisa entender. Então ele não deveria, mas ele fez. Então, eu não acho que a hashtag Fora Filipão, que o ranço da maioria dos torcedores, e que agora a entrada das organizadas pedindo a cabeça do Filipão, eu não acho que isso tenha ligação tão somente com o vídeo viralizado dele xingando o torcedor. É muito mais do que isso. São os dois clássicos perdidos com um time pacato em campo, é o fato de o Filipão ter conseguido ao longo de sua carreira times muito competitivos e o Atlético dele não é competitivo, longe, muito longe disso. É de um time que não tem a mínima organização, então vai juntando tudo isso, pouco envolvimento dele, até mesmo ele não se aproxima da torcida, ele está muito alheio a tudo que acontece no clube, então tudo isso vai minando a paciência do torcedor e tudo isso vai desaguar exatamente nas cobranças, porque quando o torcedor pega e vai analisar o aproveitamento dos clubes na temporada, o Atlético ocupa hoje a posição de número 18 entre os grandes clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro na temporada. Se o Atlético hoje, se isso aqui fosse uma classificação de campeonato, o Atlético estaria na zona de rebaixamento com esse aproveitamento aqui. Isso é inadmissível, gente. Isso é inadmissível. Internacional lidera o ranking de aproveitamento numa plataforma, aliás, num estudo feito pela plataforma SofaScore. O Internacional lidera o aproveitamento com 81%. E aí vem na sequência Criciúma, Fluminense, Flamengo, Cuiabá, Grêmio, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fortaleza. Tudo isso acima do Atlético, tá? Palmeiras, Bahia, Vasco, Juventude, Vitória, São Paulo, Red Bull Bragantino. Aí vem o Atlético com 56%, só para você ter uma ideia, o Cruzeiro tem 72%. Quem está em primeiro aqui, que é o Internacional, tem 81. O Atlético é o 18º aqui no ranking de aproveitamento, segundo a plataforma SofaScore, com aproveitamento de 56% acima tão somente de Botafogo e Corinthians. Botafogo muito questionado pelo seu torcedor e o Corinthians passando das piores fases de sua história. Trocou de treinador agora. Aliás, o Antônio Oliveira já chegou mostrando exatamente muito trabalho e os resultados com ele, pelo menos nesse curto espaço de tempo de chegada lá no Corinthians, funcionando. Então, vocês estão vendo que faz total sentido a cobrança, faz total sentido a insatisfação, e que a hashtag Fora Filipão, ela tem sentido, o time não está jogando nada, mesmo quando vence não convence, é um futebol muito pobre, é um futebol altamente dependente de aspectos individuais, que aparecem muito de vez em quando. E por que aparece de vez em quando? Por que o aspecto individual oscila? Porque o time não é organizado. Porque se é organizado, você naturalmente assistiria mais esses talentos individuais decidindo jogos. Mas eles acontecem de vez em quando, até aqui na temporada. Só que nós estamos entrando aí numa Copa do Brasil, afunilamento do campeonato estadual, daqui a pouco tem Libertadores começando também. E se o Atlético continuar jogando só isso, justifica a permanência de um treinador que não se envolve, que não tem paciência com o torcedor,
que perdeu a paciência completamente nas coletivas, que não trata as perguntas mais ácidas com o profissionalismo que deveria tratar. Faz sentido isso? Faz sentido ter um treinador que não se envolve com as coisas do clube, que não sabe fazer esse time pulsar com seu torcedor, que nas 2 vezes que encontrou o rival, estendeu o tapete para o rival dentro de campo, e o rival deitou e rolou? Que não consegue convencer diante de frágeis adversários no campeonato estadual, e que hoje só está acima de Corinthians e Botafogo no ranking de aproveitamento no Brasil na temporada? Porque se o Atlético estivesse aqui ocupando... É que ninguém leva isso a sério. Esse estudo da plataforma SofaScore aqui. Ninguém leva a sério porque o Atlético está na 18ª posição. Porque se o Atlético estivesse hoje aqui encabeçando o índice de aproveitamento no lugar do Internacional, isso seria usado para justificar o trabalho e colocar como injustificáveis as cobranças. Então, sinceramente, me parece que o Filipão está pela aposentadoria, está de saco cheio mesmo, estafado com tudo isso. Eu acho que a demonstração no vídeo que ele xinga o torcedor mostra isso, sabe, nas coletivas não responde e não explica absolutamente nada, mas se apega muito a respostas mais ácidas, de dar no meio de quem pergunta, ou de não deixar com que os repórteres terminem as perguntas para que elas possam ser respondidas, sabe? Então, assim, eu entendo que todas as cobranças fazem sentido. E se daqui a pouco a coisa mudar, a gente vai chegar aqui e falar, naquele momento elas fizeram sentido, agora elas não fazem mais. Ah, mas aí é fácil. Não, fácil é manter um treinador só pelo histórico e pelo currículo e não pelo trabalho atual. É isso, a gente continua aqui de olho, vendo os movimentos, mas total apoio a quem está questionando. Os questionamentos fazem sentido, porque no índice de aproveitamento o Atlético é simplesmente entre os que vão disputar o Campeonato Brasileiro daqui a pouco, o 18º do Brasil em aproveitamento. E eu lembro que se formos analisar custo de folha, valor de elenco, o Atlético seguramente estará entre os 3 primeiros. Portanto, estar entre os 3 últimos na questão do aproveitamento é muito pouco para quem investe tanto, para quem oferece tanto e não tem, até agora, em 2024, a menor resposta a tudo isso, que não sou eu que estou questionando, não. Que são questionamentos dos torcedores, de parte da imprensa, mas que os números da plataforma SofaScore estão aqui apontando. O Atlético é simplesmente o 18º entre os grandes clubes do Brasileirão 2024 em aproveitamento. Todas as críticas, as hashtags, os questionamentos, todos e tudo isso faz muito sentido agora, diante do que o Atlético está demonstrando. É isso, pessoal. No mais, like depois do vídeo se gostou, se não gostou, dê like também. Torcida massa atleticana, tá complicado, né? Parece aí que chegou ao fim da linha a era Filipão no Galo, né? O treinador parece estar mostrando mais cansado, desamotivado, né? Desmotivado a permanecer no Galo, né? Acho que não dá, tá dando a mínima para o Galo. O Galo que no retorno do Brasileirão se tornou a melhor equipe, né, do campeonato brasileiro, né? O Galo derrapou muito contra as equipes da zona de rebaixamento, mas contra os outros concorrentes, a equipe do Galo estava aí, né, num outro patamar, digamos assim. E deixou a gente muito empolgado, né? Creio que várias pessoas, vários torcedores ficaram muito empolgados com esse final de temporada da equipe do Galo, né? O segundo turno do Brasileirão, se tornando a melhor equipe do campeonato. Chegou o Gustavo Scarpa, a gente imaginou, nossa, o Atlético agora vai que vai, né? A equipe do Galo vai ficar muito forte, porque você mantém Hulk, Paulinho, né? Manteve a base dali, o pilar da equipe do Galo foi mantida, né? E você acrescentando o Scarpa, você pensa que o nível subiu muito, né? Como o próprio HG disse várias vezes antes do Scarpa fechar com o Galo, que o sarrafo estaria lá em cima. E o que a gente está vendo dentro de campo é uma história totalmente diferente, né?
Uma equipe que sai de um ano como a melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série A e agora em aproveitamento, apesar de estar jogando estadual, é uma outra história, mas a equipe em aproveitamentos, contando com todos os grandes, se é a 18ª colocada em aproveitamento, um aproveitamento muito baixo, né? Isso aí preocupa um pouco e é aquilo. Se tiver que trocar treinador, tem que trocar agora, antes de começar as principais competições, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então dê sua opinião aí, escreve aí nos comentários, ative a notificação, se inscreva no canal também se não é inscrito. E não esquece aí de deixar sua opinião, que isso é muito importante pra gente aqui no canal. Valeu?